Glória a Deus. Muito boa tarde para todos os meus irmãos, minhas irmãs. Que Deus abençoe a sua vida poderosamente, grandiosamente. Passando aqui para deixar uma mensagem para todos vocês. Falar a respeito, da menção do Senhor, do que diz as Escrituras a respeito dele. E as Escrituras falam, meus irmãos, sobre o que diz a respeito do Senhor. E nós vamos ver muitas partes daqui das Escrituras, glória a Deus, e fala a respeito do Senhor. E eu quero trazer aqui uma mensagem que está no Salmo 68, que diz: salva-me, ó Deus, porque as águas me vão submergir. Estou imenso num abismo de lodo, vi dar em águas profundas. Encobre-me as ondas, já cansado de tanto gritar. Enriqueceu-me a garganta, finaram-se-me os olhos, enquanto espero meu Deus. Os mais numerosos em que os cabelos de minha cabeça, os que me detestam sem razão. Olha para você ver que é uma parte aqui que fala a respeito do que tem acontecido com Jesus. Muitos odiavam ele sem razão. Que mal Jesus ele fazia às pessoas para ser tanto odiado, tanto perseguido. As obras faziam a diferença, isso chamava a atenção. E ali fazia que pessoas invejosas ali invejava-se dele e ao mesmo tempo odiava-se. E isso, meus irmãos, tem acontecido com muitas pessoas de Deus, como nós sabemos, pela vida que você tem com Deus, pelo aquilo que você alcança através dele, pelo aquilo que Deus realiza através da tua vida. Isso tem mexido com a mente de muitas pessoas e tem atraído para você pessoas invejosas, pessoas que têm lhe odiado, pessoas que procuram atrapalhar a tua vida, procurando criar obstáculos no seu caminho, para que a sua vida não vá adiante, não vá para frente. Isso tem acontecido com Jesus. Eu fico imaginando quando Jesus ele ter curado o cego, e ali curou o cego de nascença, que foi até o Senhor Jesus, foi até os sacerdotes, os líderes religiosos, os fariseus que estavam ali no sinédrio, ali no templo. Esse cego, amando do Senhor Jesus Cristo, ele foi ali, testemunhar o que aconteceu. E naquele momento que o cego começou a falar que ele era cego de nascença e o Senhor ter curado ele, era para aqueles homens ficar feliz por ver aquilo, pelaquela realização, aquela demonstração do poder que estava sobre o Senhor Jesus. Mas não, eles se indignaram, eles têm sido tomados de inveja, de raiva, de ódio, e que eles começaram a perseguir ao Senhor Jesus Cristo. Não era porque o Jesus fazia mal a eles, não, muito pelo contrário, mas era pelas coisas que Jesus fazia, que isso ter chamado a atenção deles, e fez que eles ali perseguissem o Senhor Jesus Cristo, também pelo o povo que agora estava seguindo Jesus, e já não estava dando mais
crédito neles, já não estava mais procurando por eles. Antes de Jesus vir, as pessoas procuravam o sinédrio, procurava os fariseus para saber a respeito das escrituras, os sacerdotes da época e tudo mais, né, para ali apresentar a oferta de sacrifício, a oferta de pecado e tudo mais, para ver as tradições, as coisas e tal. Mas só que quando Jesus chegou ali, já mudou todo o sistema. Mudou todo o sistema. As pessoas já não procuravam mais aqueles homens, mas assim o Senhor. Por quê? Porque as pessoas viam resultado. Chegava até aqueles homens e nada acontecia. Chegava doente, chegava enfermo, chegava com lepra. Só que aqueles homens não mudava a vida deles. Eles iam lá apresentar, né, o animal lá para ser morto pelos pecados deles, só que ainda eles via doente. Aí você pode dizer, mas quem é que perdoa pecado? São eles? Sim. Quem perdoa pecado é Deus. Quem perdoa pecado é Deus. Só que aqueles homens, eles faziam o sacrifício para que Deus ali perdoasse o pecado daquelas pessoas. E ali purificasse, limpasse da sua doença, removesse a sua doença. Só que a vida deles não estava reta diante de Deus. E por isso que aquilo que as pessoas faziam não via o resultado. Mas quando Jesus chegou, aí você já vê que ali já teve uma mudança. Glória a Deus por isso. Já teve uma mudança. Então as pessoas que iam até o Senhor Jesus Cristo, por isso que Jesus ele tinha falado, glória a Deus, vinde a mim vós que está cansado, sobrecarregado, eu vos aliviarei. Então o povo já estava cansado, estava sobrecarregado, estava cheio de problemas. Eles queriam uma solução, eles queriam, né, uma mudança em sua vida. Só que aonde ele estava indo não estava ali encontrando-se, não estava encontrando-se. Só que agora Jesus já chama eles, olha, você já está cansado, sobrecarregado, vocês vai de mal a pior, igual aquela mulher lá do fluxo de sangue, que tinha corrido em busca da cura nos médicos, né? E não via nada, já tinha consultados sacerdote na época, já tinha ali oferecido sacrifício pela cura e tudo mais, e não tinha recebido resultado. Só que quando ela se voltou para Jesus e foi buscar o Senhor Jesus Cristo, o fardo dela foi tirado, foi removido, foi tirado, e ali ela se viu curada, né? Se viu curada. Eu fico imaginando aqueles que perseguiam Jesus, aqueles que torciam para que as coisas dessem errado na vida de Jesus, para que Jesus não curasse, porque esperava a frustração daquilo que Jesus fazia. Esperava que quando Jesus falasse só o cego começa a enxergar, o cego não enxergar. Quando falasse o paralítico andasse, o paralítico não andasse. Dizer para o leproso seja limpo e o leproso não fosse limpo. Ele esperava isso, que não desse certo o que Jesus estava fazendo. Mas a Bíblia fala em Jó, lá em Jó 42, diz que nenhum dos planos de Deus pode ser frustrado. Então nós damos a entendamos, glória a Deus, que nada podia atrapalhar aquilo que Jesus veio para fazer nessa terra. Mesmo que homens, né, se levantassem, mesmo que se levantasse um exército contra ele para tentar impedir, né, a obra dele, ele neutralizava todo o exército e fazia cair por terra.
porque ele é poderoso. Ainda ele é mais poderoso ainda, como ser humano aqui na terra. Se ele era poderoso, imagine agora que ele voltou, né, a sua origem, voltou ao que ele era antes de vir à terra, antes de ser enviado pelo Pai. A Bíblia fala que os olhos dele é como chama de fogo, cabelo branco o cabelo é branco como a neve, como a alva lã. Então imagine só, da boca dele sai uma espada de dois gumes, como uma espada a voz dele, né? A voz que sai da boca dele é como uma espada de dois gumes. A Bíblia fala lá em Timóteo, se não estiver enganado, lá em Timóteo fala que com o sopro da boca do Senhor Jesus Cristo destruirá os seus inimigos. Imagine só, com sopro, só soprar. Imagine só. Então esses homens, eles estavam se levantando, era com o Senhor, o Todo-Poderoso. Ele estava querendo impedir as obras do Senhor. E quantos faz isso? Eu fico imaginando e meditando nessas palavras. Eu fico imaginando se o mundo espiritual tremia ao Senhor, né? Imagina um ser humano. Eu fico imaginando aqui quando Jesus andava na terra, como o mundo espiritual ficava, como os seres malignos, né? As forças espirituais do mal, eles ficavam a ver o Senhor Jesus Cristo. Ele sabia quem era o Senhor. Por muitas das vezes ele tentava lá, né, falar que era o Senhor para as pessoas saber. Talvez ele tinha lá um propósito de querer frustrar, né, os planos de Jesus, porque talvez os seres malignos, né, as forças espirituais do mal, que eram os anjos caídos, esperavam que Jesus ia tomar o reino, né, dos romanos, ia tomar o poder dos romanos e ia reinar. Ia criar ali, né, uma guerra, um derramamento de sangue, para ele conseguir os objetivos. E que ele se aceitar no trono e ele ia reinar sobre todos. Mas não tinha sido assim. Porque a guerra de Jesus não foi contra os romanos, não foi contra os inimigos dos judeus. Não, foi contra as forças espirituais do mal. Por isso que ele disse que ele veio para trazer não a paz, mas assim a espada. Mas essa espada não era para os romanos, mas assim para os inimigos espirituais. Eram os inimigos que escravizavam o povo. Só que o povo não via. Mas Jesus, ele via. Glória a Deus. Porque os olhos humanos, ele está fixo nas coisas físicas. Está voltado para as coisas físicas. E os olhos de Jesus não, era espiritual. Os olhos de Jesus é espiritual. Quando Jesus vai expulsar ali uma legião que estava na vida do rapaz, do homem lá de Gadareno, se eu não estiver enganado, em Gijaré, se eu não estiver enganado, eu acho que é. Se eu não estiver enganado, agora eu não me lembro a cidade, mas lá fala Gadareno. Quando o homem possesso, forças, uma legião de demônio, força maligna, ele veio contra Jesus, só que fica imaginando, aqui os espíritos malignos, os seres, os anjos caídos não sabiam que era aquele homem que estava ali naquela terra. Mas quando eles viram que era Jesus, foi o que eles fizeram? Se prostraram, a Bíblia fala. Eles se prostraram. Ele viu que era o Todo-Poderoso. Ele viu que contra Jesus ele não podia. Os outros que ter passado pelo aquele caminho ali tinham sido alvo. Tinha sido ali agredido.
fugiram de medo ao ver aquele homem possesso, dominados. Ele era conhecido por o endemoniado. O endemoniado, vamos dizer nos dias de hoje, o que as pessoas diriam daquele homem? Que era perturbado, que era endemoniado também. Só que Jesus chegou ali e resolveu o problema daquele homem, expulsando ali as forças espirituais do mal. Mas naquele momento, as forças espirituais do mal falou: o que temos conosco, filho do Deus Altíssimo? Como diz as Escrituras, já vimos o atormentante do tempo. Então eles reconheceram que ali era Jesus, o Filho de Deus. E eles sabiam que Jesus estava ali com um propósito. E por isso que o inimigo trabalhou tanto na cabeça das pessoas para perseguir Jesus. Mas cumpriu as Escrituras, que ele ia passar por isso. Ele ia ser desprezado, humilhado, rejeitado e também crucificado. Não vai dizer crucificado, mas que ele seria morto. Ele seria levado como cordeiro ao matador em silêncio, sem falar nada. Ele sabia que ali era cumprimento da profecia. Ele tinha que passar por aquilo. E ele venceu, glória a Deus, na cruz do Calvário. Ele triunfou contra os principados e as potestades, contra as forças espirituais, contra o príncipe desse mundo, como você sabe, como está escrito, o Deus desse mundo, que é o inimigo. Ele triunfou. Então eu fico imaginando quando Jesus ele andava na terra, como a terra tremia diante da presença dele. Quando Jesus pisava, como a terra ela ficava. Eu fico imaginando quando Jesus subiu o monte, como o monte ficava. Como o monte ficava quando ele subiu o monte para orar, falar com Deus. O monte ficava se derretendo, tremendo. Por quê? Porque o monte sabia que aquela pegada era uma pegada diferente. Que aqueles pés eram os pés diferentes. Porque a Bíblia fala que a terra é onde Deus descansa os seus pés. Imagine só quando Jesus pisou ali, sabendo que eram os pés do Filho de Deus, era o próprio Deus, através do Filho. Imagine com Jesus ter pisado ali naquele monte, como o monte ficou tremendo, se derretendo, porque os montes fugem. Os montes, ele foge diante da presença do Todo-Poderoso. Eu fico imaginando quando Jesus tem andado por cima das águas do mar. Começou a andar por cima das águas. Como as águas ficavam. Ficava igual um chão, igual um piso assim, sabe? Reto. Ele pisando. Porque as águas sabiam quem era aquele. Era aquele que lá no tempo de Moisés ter abrido passagem para o povo passar, o povo de Deus passar. Abrindo caminhos, porque diante de Deus, meu irmão, todos têm que sujeitar, tudo tem que sujeitar. Imagina quando ele estava andando. Imagina quando ele estava andando. A terra sabia, o mundo sabia quem era aquele. Imagina quando aquela tempestade deu, ele falou, aquieta, e a tempestade se aquietou. Ele sabia que a tempestade sabia de quem era aquela voz. A tempestade reconheceu a voz dele. Só que não reconhece no dia de hoje é o ser humano, quem é Jesus. O Jesus que curava, o Jesus que libertava, o Jesus que transformava. Fico vendo Davi dizendo aqui. Fico vendo aqui. Os que me detestam sem razão são mais fortes do que os meus ossos, e os meus injustos inimigos, porventura posso restituir o que não roubei? Vós conheceis o Deus da minha incipiência e a minha falta.
não vos são ocultas, porque espero em vós o Senhor dos exércitos. Por minha causa não seja confundido os que vos procura Deus de Israel. Pois foi por vós em que sofri afronta. Imagine só, foi por quem Jesus sofreu? Por causa de nós. Jesus passou por toda a humilhação. Imagina o Todo-Poderoso, desprender lá do céu da sua glória, vir aqui na terra, passar por afronta por causa de mim e você. Nós deveríamos ser gratos ao Senhor. Deveria reconhecer essa bondade de Deus, passar por tudo. Os romanos pensavam que ele estava humilhando a Deus, humilhando o Messias, humilhando Jesus Cristo, Yeshua. Mas não. Eles não estavam humilhando Jesus. Eles não estavam humilhando Deus. Porque Jesus, ele mesmo se sujeitou àquelas humilhações, como está escrito. Ninguém pode vencer Deus. A Bíblia fala que de Deus não se zomba. Eu fico imaginando quando... Como a Bíblia fala, né, que aquele que destruiu o santuário de Deus, Deus também destruirá. Se fala também do santuário, corpo humano, onde o Espírito Santo habita. Eu fico imaginando os romanos na época, que tem perseguido a igreja de Cristo, que tem destruído o segundo templo. O exército romano caiu e nunca mais se levantou. Só ficou na história, porque ainda Deus permitiu. Deus permitiu. Foi destruído todos que se levantaram. Aí a Babilônia. A Babilônia não foi a Babilônia que invadiu Jerusalém e destruiu o templo do Senhor? Cadê a Babilônia hoje? A Babilônia hoje é o lugar do Iraque. Só pó, você for lá ver, pó. Deus tornou aquela cidade, que era uma cidade grandiosa, gloriosa, né? Pelo o poder que tinha, pelo seu grande exército, pelo domínio, pelas maldades também que eles faziam, que amedrontava outros reinos, outros povos, outros inimigos que eles tinham. Só que Deus fez que aquela terra se tornasse pó hoje. E ela está debaixo da terra. E futuramente, a Bíblia fala que a Babilônia vai cair. E qual será a Babilônia? Roma vai cair. Porque Roma tem perseguido Jesus e os servos de Jesus, os apóstolos. Eles que têm matado os apóstolos. E futuramente essa Babilônia vai cair. Roma vai cair. Para que Jesus triunfa sobre ela e mostre o seu poder. Porque foi ela que se levantou contra o templo do Senhor e destruiu o templo do Senhor. E agora chegará a vez do Senhor de retribuir a Roma, a essa Babilônia, o que ela fez com o templo do Senhor e com seu povo. O Senhor vingará e julgará pelo sangue que ela ter derramado. Então Deus está permitindo. Então, meus irmãos, Deus é poderoso. Ele é poderoso. Então confia nesse Deus. Confia no Senhor. Que Deus te abençoe.